Hoje nós vamos conversar com a Denise Dias Barros, que é antropóloga e trabalha na Universidade de São Paulo. E Denise, no seu curso de doutorado que você fez, né, lá para esse trabalho, seu curso de doutorado, ela foi estudar as questões de saúde mental e loucura nos territórios Dogon. Os Dogon são para nós, desse mundo da imagem, antropologia e imagem, são um povo um pouco mítico, porque um dos primeiros filmes realizados, que se dizia filme etnográfico, né, foram realizados pelo Marcelo Griot, Suleyman Noir e o Pays Dogon, nos anos 34, 35, acho que 38. E depois o Jean Rouch, que por lá foi também iniciando para... Um dos primeiros filmes dele sobre o Dogon foi um Cimetière dans la Falaise. E depois ele fez outros vários, né, com a Germaine. Ele fez aquela série do Segui, que era, na verdade, foi uma série de filmagens feitas, acho que foram em 6 anos, porque acho que eles não seguiram todos os anos, mas são um ciclo ritual de 7 anos, seguidos com ritos que acontecem em localidades diferentes. O Jean Rouch fez esse material todo. Bom, então, Denise é a nossa primeira brasileira, que eu saiba, eu acho que vai pesquisar nos territórios Dogon e que também trabalhou com imagem, com vídeo, e é um enorme prazer ter você aqui. E queríamos que você nos contasse um pouco, né, sobre essa tua trajetória, essa aventura inicial, quem sabe, de chegar aos Dogon, de onde surge a ideia, o interesse e depois o seu trabalho lá, que você morou bastante tempo com eles. Então, eu comecei, a ideia de fazer o trabalho na África, ele surgiu a partir da experiência anterior, que foi na Itália, porque tem um laço comum, que é o território da discussão da saúde mental, né? E eu tinha feito um trabalho sobre o processo de transformação do atendimento hospitalar, hospitalocêntrico, em trabalhos comunitários. Acho que foi nesse período na Itália que eu me aproximei, acho que do continente africano, no sentido das informações que passei a receber, né, porque na Europa chega informação diferente daqui do Brasil, né, que recente, e também porque entendi que uma das leituras importantes que os italianos fizeram para a compreensão do fenômeno da loucura é a própria ideia de que a pessoa que enlouquece continua a pessoa, né? E o quanto que você precisa, no atendimento, recuperar essa dimensão, que é a dimensão das relações sociais, né? E, então, quando voltei para o Brasil, eu fiz um levantamento dificilíssimo, porque a gente tem bibliotecas com grandes dificuldades, né? E para tentar descobrir onde é que existiam no continente africano experiências sobre a medicina local, né, ou as medicinas locais, que incorporasse a preocupação com a saúde mental. Então, eu consegui, enfim, localizar algumas experiências, escrevi para algumas delas, e em 93 foi a minha primeira experiência, assim, a possibilidade de chegar até o Mali, que foi um encontro nacional de terapeutas das medicinas originárias ou locais, né, ou endógenas, sei lá, as nomenclaturas são diferentes, que reunia, então, esses especialistas exatamente em Bandiagara, que é uma localidade muito importante da região Dogon, e eu fiquei lá 15 dias, conheci o Centro Regional de Medicina Tradicional, e foi a partir daí que se criaram as condições para que o trabalho pudesse ser finalizado, enquanto dá a ele um espaço geográfico e uma preocupação mais enraizada, né? E também criar essas condições institucionais para que a Bolsa pudesse chegar, né? Então foi isso, eu voltei, não voltei sozinha, voltei junto com Gianni Puzzo. Então o trabalho de imagem, fotografia e vídeo são dele, né? Enfim, eu participei como amadora, como quem pega na câmera aqui e ali, né? Mas acho que
esse trabalho todo da imagem, um trabalho que foi do acompanhamento, e a gente acabou montando também uma pequena equipe, que além do Gianni e de mim, tinha, né, um intérprete, e dependendo, a gente registrava todo o material em áudio, nem sempre em vídeo, e esse material era transcrito. Então tem uma equipezinha de trabalho, e para a produção das imagens era pelo menos nós três, né? Uhum. E isso ia alternando, porque a gente procurou registrar em foto e vídeo, quando possível. E senão a minha parte do trabalho também tinha a ver em criar as condições para que a própria filmagem fosse possível, com a aceitação das pessoas, com a autorização delas. Então a gente, por exemplo, começou... Primeiro eu fiz a primeira pergunta, acho que já tinha mais de 3 meses que eu estava lá. Tinha uma coisa de tentar reconhecer o espaço, o universo, né? E a questão da câmera, das câmeras, a gente tirou com muito cuidado, né? Até porque é isso, são muitos anos em que os dogons são alvo de todo tipo de câmeras, né? Fotográficas, fílmicas. De produção, né? Que vai desde as câmeras dos turistas, pesquisadores, cineastas, né? Então, acho que tinha uma situação delicada em poder estar fazendo isso num contexto, inclusive, que não eram situações muito fáceis, né? Que eu estava trabalhando com a questão da loucura, do adoecimento, sofrimento. Então, essa situação era toda muito delicada. Né? E lógico que com o tempo as pessoas vão dando a você atribuições que você não esperava, né? Ou pelo menos que você não previa. Então elas vão de alguma maneira trazendo as próprias solicitações, do tipo coisas que eles queriam que a gente filmasse, né? Porque decidiram que tinha uma parte do trabalho que era nossa, mas uma parte que era para fazer para eles. Então, esse tipo de situação vai se modificando ao longo do tempo. E a introdução da câmera, então, tem, acho que 2 trajetórias muito distintas. Acho que uma que é essa das relações onde a gente aprofunda, né, conhecimento mútuo, e aquelas situações, sobretudo em rituais públicos, que nem sempre aconteciam em lugares que eram do nosso próprio conhecimento, por exemplo, os ritos funerários, o ciclo de ritos funerários, que a gente fez, uma boa parte dele está registrado, e isso implicava outra metodologia, porque não era parte integrante dessa pesquisa. Então, o tipo de relação que se estabelecia era outra, né? Mas vocês... Agora, para esse vídeo que a gente vai assistir, ele é bem fechado, porque ele foi concebido para ser um capítulo da tese de doutorado, quer dizer, ele é parte de um capítulo da tese, né? Quer dizer, ele foi feito para dialogar com o que seria os projetos ou os processos das pessoas que a gente encontrou e que trouxeram a narrativa delas de vida, de sofrimento, né? E a busca de alguns terapeutas. Então, a gente procurou mostrar aqui um pouco a diversidade, né, que existe no tratamento a esse universo da loucura, porque na medicina Dogon eles têm especialistas no tratamento de doenças diferentes, né? E esse especialista não é um chefe religioso, ele é um conhecimento adquirido de geração para geração, ou mesmo por revelação, mas não é obrigatório, embora possa acontecer, que seja um chefe religioso a fazer tratamentos. E eles estão divididos em especialidades segundo grupos de doenças, né? E então, as pessoas procuram uns e outros, ou elas vão sempre diretamente o religioso, ou os terapeutas? Quer dizer, chamaria de terapeutas, porque no filme você chama eu tenho chamado de terapeuta, né? e não curandeiros, né? Porque acho que a busca de buscar uma terminologia que desse a esse estatuto que eu acredito que tem, né? Que é da sociedade encontrando um problema e definindo pessoas e buscando formas de solucionar esse problema, né?
E aí produzindo um saber aí dentro. Então foi com essa tentativa. No seu filme, no vídeo que vocês fizeram, fica bastante marcado, quer dizer, as várias situações enfim, de enfrentamento de doença mental entre, enfim, habitantes entre dogons, né? Tem cenas um pouco mais violentas até, né? De disputas entre eles. Mas uma das coisas que eu gostaria que você nos dissesse é que quando eles discutem entre si, quando não são os terapeutas, como você diz que falam, quando eles discutem entre si, quando eles falam entre si, né, você não legendou, quer dizer, você não traduziu para nós, né? E eu fiquei extremamente curiosa, principalmente aquela briga de mulheres, e que os homens devem fazer acusações a umas e outras, porque eles vão separando uma e separam a outra. E eu fiquei hiper curiosa, assim, bom, o que tanto falam, né? Que tanto dizem uns aos outros, né? E que a gente não tem a possibilidade de saber. Foi uma escolha sua, enfim? Olha, nós filmamos entre 94 e 96, sem jamais rever uma imagem, isso para o filme e para a fotografia. Porque o nosso acesso a Bamako, que é a capital, está a 700 quilômetros, então era mais ou menos uma epopeia para que isso acontecesse. Lá, né? E a gente tinha muito cuidado porque inclusive aconteceu, de entrar poeira, estragar o filme, não rever, então era uma economia muito grande. E nós tínhamos 40 fitas, que tinham que durar 2 anos, os 24 meses previstos, né? Quer dizer, previsto para ficar lá, mas a gente não tinha ideia do que viria pela frente. Então, o material, ele foi feito depois, ele precisava ser minutado e transcrito na forma a partir da fita de áudio. Então, nós tivemos esse foi uma questão no momento da montagem que foi feita em 98, né? E eu não falo Dogon, o Gianni também não. Então, a montagem implicava no domínio também da língua, quer dizer, das línguas, porque tem várias... São 13, né? Você disse? São 13 ramos linguísticos. Os Dogon continuam sendo um enigma, no sentido de que ele embaraça todas as definições, né? Porque é uma sociedade que se entende como uma sociedade única, unitária, né? Com uma consciência de ser, enfim, uma sociedade, mas ela não essa nação não se define pela língua única. Né? Então, acho que tinha essa dificuldade na montagem. Nós temos, inclusive, uma série de entrevistas com terapeutas, com pessoas filmadas, transcritas, e tínhamos aí uma dificuldade em estabelecer o lugar do corte na língua correta. Então, existia esse problema que era mesmo técnico, de como fazer a pessoa falar, quer dizer, o som, e conseguir dar uma tradução sincrônica, né, correta. Depois, acho que tinha uma outra razão, que era, e aí era mais responsabilidade minha. O Gianni tinha uma perspectiva, digamos, mais fílmica, e eu mais, pensando a questão antropológica, e trazia a ideia de assumir o discurso que estava no vídeo como um discurso que era um discurso da interpretação que eu estava fazendo daquela realidade, e não um discurso deles. No filme, eu acho que eu tive essa preocupação, né? Então, a escolha, por exemplo, pela voz off, era nesse sentido também, né? De que
a ideia era essa de quem traz uma interpretação, que eu acho que é uma interpretação razoável, mas é uma possível, né? E poderiam ter outras. Então, essa ideia também está contida ali, aí a voz off ajudaria. O desejo foi, sim, de intercortar com algumas entrevistas, e aí, nesse momento, a questão de poder fazer a tradução ficou prejudicada, né? Nós chegamos a fazer uma versão com as entrevistas, tem uma versão maior que a gente acabou optando por deixar de fora. As entrevistas até que eu não achei não, assim aquelas tanto. Que ficaram é que porque ficaram. ele fala em francês, né? Um francês dogolês. Assim, com algumas modificações. Mas existe uma versão que era com as entrevistas com os terapeutas, explicando como é que é para eles a visão da loucura e tal. Então, essa que saiu. E esses eventos... Essas cenas diárias, que aparecem, de fato, foi uma opção, né? Porque a gente achou que iria pesar muito a tradução, porque eu acho que existe essa cena, que é uma cena que traz muita curiosidade, embora o que eles digam, o que é dito ali não é nada diferente do que você imagine com a própria encenação, né? E todo o processo do ritual final, né? Que aí você tem ali de fato toda uma, digamos, uma forma ritual de enunciação, de entrada no rito, que tem um valor importante, né? E acabou sendo, sim, uma opção, né? Como Etienne, que fez uma crítica, que foi opção pelo mistério. Mas tentando focar muito no processo que estava interessando, que é essa produção de formas de cuidar, né? De dar cuidado à loucura, e as possibilidades que existem, né, de que se saia disso. Aquele ritual final, quer dizer, é muito impressionante, né? E ele dura assim um dia inteiro? Vocês passam? O processo, Qual é o todo de processo tratamento dela foi 6 meses, né? A gente acompanhou todo o processo. E aquele lugar foi para nós assim um lugar especial, porque nas falésias, não é? Ele é na falésia. Mas o que aconteceu foi que a gente chegou ali naquele dia, um dia antes, né? E diferente do que eu estava te falando antes, esse foi um lugar onde nós chegamos e abrimos a câmera, exatamente por conta de poder filmar o ritual. E aconteceu isso, quer dizer, nós havíamos passado por lá porque soubemos que existia uma pessoa que fazia tratamento, o ED, né? E quando nós voltamos, essa pessoa, essa mulher que foi para o tratamento, tinha chegado um dia antes. E o entendimento que eles deram era que como nós chegamos juntos, era o sinal de que o caminho estava aberto. E esse foi um evento muito marcante em toda a nossa relação nesse lugar, porque ele sempre transcorreu como era um espaço, como se nós estivéssemos trabalhando ali há 10 anos. E, na verdade, estávamos na região do Ogon há 1 ano e meio, mas ali foram os últimos 6 meses, assim. Naquele lugar. Naquele lugar com especificamente. Né? E tanto que foi um espaço que virou o processo da pesquisa. Eu achei que era importante parar o desdobramento que estava tendo para poder seguir aquele lugar, porque era um lugar onde as pessoas vêm para o tratamento, tem um fluxo importante, onde a presença do ritual ela é muito forte, né? Que era muito diferente das experiências das outras localidades que eu tinha estado. Embora o ritual esteja sempre presente,
eu não tinha ainda tido contato com essa forma. Então, nós tínhamos tido contato com processos bastante ligados ao Islã, menos ligado, mas, digamos, esse era o lugar onde eles diziam: aqui ninguém reza, né? Como uma maneira de afirmar que existe um conhecimento ancestral que vem sendo cuidado, respeitado. E, de fato, essa localidade é uma localidade onde não existem pouquíssimas pessoas, tem em torno de 60 pessoas, mas a qual recorre um número muito grande de localidades. As pessoas que vêm de fora para lá, não só para esse tratamento, mas para várias doenças. É uma espécie de espaço guardiã da saúde, assim, né? Que vai fazendo não só a ideia da manutenção dos conhecimentos ancestrais, mas como uma espécie de recurso terapêutico, recurso ao bem-estar, né? E pelo menos essa foi a sensação que nós tivemos. E aí a filmagem foi assim, nós nunca tínhamos visto um ritual semelhante. Outras situações de filmagem não, quer dizer, a gente filmou depois de conhecer todo o processo, conhecer as pessoas. Então ali, lógico, tinha autorização para fazer, mas nós não tínhamos noção do que viria. Do que ia acontecer. E eu fiquei como mulher até um lugar que podia ficar, tem lá toda uma coisa de que onde podem ir os homens. Tem um momentinho que a gente vê você lá, né? Tá de vermelho, de assim, fora. Né? E o Gianni foi filmando com a intuição, ele não tinha noção do que viria, e entendendo o seguinte, que o que foi para a câmera foi uma parte muito pequena do que acontece, porque acontecem coisas laterais, né? Vindo de vários locais, né? Quer dizer, tudo bem, a ideia é siga a menina, né? Quer dizer, tentar centrar aí, mas muitas vezes não era ali, né? Que a coisa importante está acontecendo. Então, o que acontece, por exemplo, tem uma hora que é filmado, a hora que ele joga a galinha, né? E tem uma hora que ele joga uma cabra também, né? Sim, mas no caso da galinha, a gente não consegue na cena ver o final, porque começou a acontecer uma coisa atrás e eu chamei o Gianni, quer dizer, na coisa de poder filmar uma outra cena, então acabou não completando ali, que é outro mistério, você não sabe Nessa se deu hora certo. A gente quer ter mais de uma câmera, mais de um câmera, vai ficar todo mundo de olho, né? Nos rituais é muito mais complicado você filmar por conta disso, né? Porque você tem, digamos assim, se a gente fala em termos de cena, você tem a cena principal, onde se desenrola a ação principal, mas tem várias coisas que acontecem no entorno, né? E que escapam, né? Às vezes, da gente. E ali claramente escapou, assim. Agora, eu vendo aquela cena, eu fiquei extremamente tocada, né? Porque fiquei imaginando se eram as mesmas falésias onde o Griot tinha filmado, porque ele tem também, se não me engano, o Pays Dogon tem uma cena de sacrifício nas falésias, e me parecia assim, a gente está se reportando a hoje, né, o que ele já em 30 e poucos. Você conhecia o trabalho que ele tinha feito com os Dogons? Não. Os filmes? Os filmes não, eu conheci os filmes em 2000, né? Quando estive em Paris, aí a possibilidade de assistir. Não conhecia nada do ponto de vista da imagem do trabalho do Griot, né? Enfim, são as mesmas falésias, são e não são, né? Porque elas devem ser muito grandes. Elas têm, acho que 70 quilômetros. Está muito próximo da região onde o Griot trabalhou. Porque o Griot, e na verdade todas as pessoas que vieram, né, naquela expedição, e acho que dentro do mesmo processo, fica na região de Sangá, que está a 20 quilômetros, digamos assim, um mesmo grupo de línguas, mas já tem uma variação importante. Não é o mesmo clã e tem particularidades daquela região ali, embora seja muito próximo. Então, normalmente, para chegar a esse lugar, a gente ia de moto, mobilete, até Sangá e os outros quilômetros a pé, até porque chegam lá homens
e cabras. Nem os burros chegam, realmente é mesmo? muito íngreme. Você tem que ir a pé uma parte. Tem que ir a pé uma boa parte. Aí você tem duas... Carregando tudo. Carregando tudo, carregando água, enfim. Mas ali foi um lugar que a gente viveu ali depois. Nós... Agora, ficar ali foi, para mim, acho que foi para o Gianni também, foi uma experiência maravilhosa, assim. Eu acho que tem um grande aprendizado humano, né? Eu acho que a coisa de o quanto pode ser feito com muito pouco, quer dizer, o quanto pode ser feito quando o recurso das relações sociais são muito sofisticadas, né? Mas sem que necessariamente os recursos materiais acompanhem. Né? Então nós tínhamos uma grande dificuldade de deslocamento, enfim, a gente trabalhava com recursos financeiros precários, né? Embora eu acho que no final das contas adequados, porque permitia que e nos obrigava a ficar dentro de uma certa dimensão de relação que permitia um certo adentramento, né? Nos processos, nas relações. Nós, em cada uma das aldeias que a gente acabou fazendo contatos, tivemos processos diferentes. Então, no segundo ano, nós ficamos mais, quer dizer, nós mudamos de lugar, fomos morar mesmo numa das localidades, e em Kikinu, que é onde tem esse ritual que aparece no filme. O outro local é o local que aparece, que tem a entrevista do Mamadou, né, que ele conta a sua própria história. Esse lugar, nós mudamos para lá, é um lugar que eu trabalho até hoje, muito de perto, e não tem nenhum especialista, mas era um lugar que tinha muito louco. Porque o trabalho se dividiu muito entre o trabalho feito através de quem cuida e o trabalho feito a partir de histórias de quem viveu a experiência da loucura. Né? A Denise nos deixou ainda mais curiosos, né, sobre essa sociedade do Ogum e sobre as formas de tratamento das doenças mentais. E eu então convido todos vocês a assistirem o filme da Denise, que chama, vou tentar dizer, Jonjongo, né? Jonjongo, né? Territórios da Loucura. E obrigado pela atenção, obrigado a Denise por ter vindo aqui e até breve. Até o próximo programa.